diretamente para a fonte dessa informação. Vou aqui apresentar para você a base de dados de informações, toda a estrutura, para que você realmente entenda desse assunto, desse tema, olha só, do zero. Olha aqui comigo. Muito bem. Nesse exato momento, nós vamos consultar, acessar o ambiente próprio do sistema SPED. Então, você vai colocar aqui sped.rfb, Receita Federal do Brasil.gov.br. Olha só. E aqui você entrou no ambiente, no site oficial aqui do Sistema Público de Escrituração Digital. Certo? Vocês estão percebendo, vocês estão vendo que esse Sistema Público de Escrituração Digital, ele não se refere apenas a um único aplicativo. Como eu disse para vocês, o Sistema Público de Escrituração Digital, ele foi estruturado, foi trazido para nós através de um acordo celebrado entre os próprios estados, onde esse acordo celebrado pelos próprios estados, ele foi convalidado e foi sintetizado através de uma norma da própria Receita Federal do Brasil, pois é a própria União responsável pela manutenção, lançamento, composição desses módulos, desses ambientes em parceria com os próprios estados, municípios e o próprio Distrito Federal. E aí, como eu havia comentado, para que você entenda de maneira ampla, vamos primeiro aqui conhecer o próprio ambiente SPED. Olha só, então vou vir aqui em Conheço o SPED na parte de, olha só, a apresentação. O SPED, como eu disse para vocês, está conosco desde 2007. Ele foi instituído pelo decreto número 6.022, de 22 de janeiro do ano de 2007, onde o Sistema Público de Escrituração Digital constitui-se em mais um avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes. Muito importante. De modo geral, consiste em nós modernizarmos o fisco, modernizando a forma de nós cumprirmos as obrigações acessórias. E aí eu vou resgatar esse assunto com vocês. Olha aqui para mim, meu amigo. Olha aqui, minha amiga. Veja só. Dentro do ambiente do direito tributário, nós entendemos que todo tributo, ele, para que seja efetivamente considerado tributo, ele precisa seguir um rito legislativo e ele tem que nascer através de uma lei. O princípio da legalidade é uma condição sem a qual aquele determinado item exigido pelo ente federado, sem atender esse aspecto da legalidade, esse item ele não pode ser considerado como tributo, e aí nós vamos entrar em uma série de discussões relacionadas à necessidade do contribuinte cumprir ou não com aquela exigência do fisco. Nós temos vários casos relacionados a isso, mas o que é que eu quero te dizer? Toda vez que um tributo nasce, efetivamente, nós vamos ter um elemento legal que o institui. Esse elemento legal, aquela norma, aquela lei complementar ou ordinária que estabelece aquele tipo de cobrança do tributo, especifica uma série de itens e situações hipotéticas, as quais, se elas acontecerem no mundo real, nós vamos ter então um fato que gera uma obrigação. Olha só comigo, eu tenho na lei, vamos falar aqui do ICMS, por exemplo. Onde estão os aspectos legais fundamentais, basilares do ICMS? Lá na Lei Complementar número 87 de 96. O que tem na Lei Complementar 87 de 96, que é a lei mãe do ICMS, conhecida popularmente como Lei Candir? Tem lá as situações as quais, se alguém realizar algumas daquelas movimentações, operações que estão previstas na própria lei, nós teremos o fato gerador do imposto ICMS.
Então, isso que está contido no próprio ato legal se chama hipóteses de incidência. O que é uma hipótese de incidência? Os elementos abstratos que o legislador imaginou que, a partir do instante que eu trago esse elemento abstrato que está na letra da lei para o mundo real, eu vou ter, então, o fato gerador. E aí você vai entender perfeitamente esse lance da obrigação acessória agora. O casamento dessa hipótese de incidência é aquele babado, aquele negócio que estava lá na lei escrito. Mas a situação efetiva, o fato que aconteceu no mundo real, hipótese de incidência, mais o fato gerador, faz com que um novo item venha à tona. Esse novo item se chama obrigação tributária. Essa obrigação tributária, ela se apresenta através de dois caminhos. Uma obrigação tributária de pagar alguma coisa ou uma obrigação tributária de fazer alguma coisa. Quando eu tenho a obrigação de pagar alguma coisa, nós podemos, então, conceituar essa obrigação como sendo a obrigação principal, que é de abastecer o cofre do ente federativo com uma determinada quantia, atendendo os outros aspectos de natureza tributária, que são critérios quantitativos, temporais, etc, etc. Que hoje não é aula de direito tributário, mas a gente precisa entender de onde saiu esse elemento chamado obrigação acessória. E como o próprio nome já sugere, pagar o imposto é o principal. O adicional, o secundário, o acessório é eu dizer o que eu utilizei de informações, de dados, de itens que fizeram com que eu pagasse aquela determinada quantia. Eita! Vocês compreendem, pessoal? Fala aqui para mim nos comentários, aqui, né? Algum lugar da tela onde está aí o comentário para você, fala para mim aqui se fez sentido. E por que a gente agora entende que o ambiente SPED é uma modernização, vou voltar aqui para a tela, é uma modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias. Porque antes, meus amigos, olha aqui de novo, modernização da sistemática. Não é muito a minha época, tá certo? Não é muito da minha época, mas eu cheguei a visualizar ainda, né, o finalzinho, talvez nem tanto finalzinho, das notas fiscais em papel, os formulários eletrônicos, né, que davam várias condições para que as gráficas elas se mantessem ou mantivessem de maneira plena e operacional, porque elas eram as fontes fundamentais e principais desses documentos, né, vinha da gráfica, com um determinado número de série. A gráfica ela precisava ter ali um cadastro no âmbito da Secretaria da Fazenda, até mesmo da própria Receita Federal. A gráfica ela era o elemento pelo qual eu tinha que recorrer com frequência para que, através daqueles formulários contínuos, essa gráfica, essa empresa me fornecesse a minha nota fiscal em pelo menos 3 ou 4 vias. Então nós tínhamos tudo muito manual, né? As informações elas não eram digitais, as informações eram plenamente analógicas. Eu emitia a nota fiscal, guardava uma via, entregava uma via para o cliente, mandava outra via para o fisco. Então tudo isso era o que existia antes, as obrigações acessórias. Eu preenchia em formulário e entregava na própria Receita Federal, através de disquete, né? Tinha tudo isso, a própria declaração, a época do imposto de renda, muita gente viveu esse período e tem muita propriedade para tratar do assunto. Você ia deixar o formulário na própria Receita, você entregava o disquete, o CD ou algo equivalente para que a própria Receita Federal ela acolhesse ali a sua declaração. Essa era uma época, inclusive, que o monitoramento por parte do fisco era muito distante. Então, com o advento desse ambiente SPED, que eu não posso nem mais chamar de projeto, nós tivemos sim uma modernização que muito contribuiu para que o fisco ele pudesse ampliar naturalmente o seu campo de visão, entende? E aí o seguinte, olha só, essa modernização, ela fez com que
essas obrigações acessórias elas pudessem ser cumpridas agora de maneira, como disse, digital, transmitida pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se de um dos elementos que hoje também é essencial e quase indispensável, que são as certificações digitais, o próprio ambiente da certificação digital. O certificado digital ele é um elemento essencial para o uso aqui, não é, da nossa estrutura SPED. Entende? Então, eu encaminho esses arquivos eletrônicos para a própria administração tributária. Eu elaboro esse arquivo eletrônico. E aí eu vou dizer para você onde está o grande perigo. Eu quero que você olhe bem para mim aqui. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te dizer agora. E temos muitas colaborações aqui, ó. Olha só. Como o Dr. João Bosco disse, o SPED foi a forma que o fisco estruturou para evitar muita evasão fiscal. Eu até preciso tratar com vocês sobre essa diferença. Para aqueles que não sabem, chegou aqui agora, é o primeiro momento de vocês aqui, é o seu primeiro momento aqui na nossa comunidade. Sinta-se bem-vindo, sinta-se muito à vontade. Você está na comunidade, estamos em casa, literalmente, né? Falando sobre esse tema, falando sobre esse aspecto de natureza tributária. E aqui, para deixar ainda mais claro para vocês, nós temos a elisão fiscal, que é o ato de você buscar elementos legais para redução do tributo, a pagar naturalmente. E nós temos a evasão fiscal, que são as sonegações. Então, como o Dr. João Bosco me disse, o SPED realmente fez com que, como vocês também vão visualizar aqui com a gente, o fisco ele ampliasse o seu campo de visão e recebesse mais informações. E eu comecei aqui tratando, quando eu trouxe aqui o foco para mim, né? Eu quase trouxe para mim. Olha por que esse projeto ele exige realmente do seu operador, de quem preenche, da empresa, do contribuinte, um nível muito amplo de conhecimento técnico sobre aquilo que está sendo entregue. Porque o ambiente SPED ele tem um caráter declaratório. Você sabe o que significa isso? Se você sabe o que significa esse caráter declaratório, fala aqui para mim nos comentários. Mas enquanto você escreve, eu já te adianto que o caráter declaratório dessa obrigação acessória significa que o que você incluir nos campos do sisteminha, o que você informou de dados através desses módulos que a gente vai visualizar daqui a pouco, um a um, a Receita Federal ela acolhe como sendo uma verdade. E você sabe qual o problema? Nem sempre aquilo que você informou é verdade, mas não que você queira mentir, mas porque existem situações que acontecem lá na empresa, lá no contribuinte, lá na frente da loja, lá no recebimento da mercadoria que você não tem como acompanhar em tempo real. E isso faz com que uma nota fiscal, olha só, uma nota fiscal eletrônica seja emitida incorretamente. Se você não entende ainda os pormenores da nota fiscal, vá até a aula de número 40 e alguma coisa da nossa comunidade, ou é 30 e alguma coisa, que nós falamos sobre análise de documentos fiscais, especificamente sobre nota fiscal eletrônica. Não perde tempo, deixa anotadinho, depois da aula de hoje, você vai lá, até a próxima quarta-feira, fica aí como dever de casa. E até essa aula lá na nossa comunidade, acompanhar o que é que eu estou querendo te apresentar, ou sobre o que é que nós estamos falando especificamente. Mas olha só, como eu disse para você, aquilo que aconteceu lá na frente de loja nem sempre você acompanha. Porque a situação, né, meus amigos, e aí vocês vão me dizer aqui nos comentários se o que eu estou falando agora, ou o que eu vou falar agora é uma bobagem ou se é compatível com a realidade. Olha só, as empresas, pelo menos 89%, 90% ou até mais, em percentuais, das empresas que nós temos aqui no nosso país, são empresas familiares, certo? Até aí tudo bem. Essas empresas familiares, elas acabam crescendo desordenadamente. Então, você tem ali o marido, a mulher, que começam empreendendo em sua casa, fazem um puxadinho ali, transformam esse puxadinho em uma loja, conseguem formalizar o negócio,
o negócio começa a criar uma proporção que eles precisam adquirir um outro imóvel ao lado, ou até mesmo saem da casa que antes ocupavam de forma residencial para fazer daquele ambiente o seu empreendimento. E aí ele se depara, o empreendedor, né, ele se depara com a dificuldade de encontrar gente boa para realizar o trabalho. E aí ele vai até um bar que ele costuma ir, olha só. E nesse bar que ele costuma ir aos finais de semana, após todo o movimento, ele encontra um amigo de longas datas, uma pessoa que ele julga confiável. E aí esse amigo que não tem formação nenhuma ligada à parte tributária, contábil, tampouco essa questão de logística, ele chega em uma conversa ali muito irreverente e o seguinte: rapaz, você está disponível para o mercado? Está sem trabalhar? E o sujeito diz: eu estou. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar comigo. É muito fácil o seu trabalho. Olha só. E o sujeito pergunta: por que eu vou fazer lá na tua empresa, na tua loja, na tua fábrica? Não, você vai emitir nota fiscal. E o cara diz o seguinte: rapaz, então, maravilha, né? Eu estou aqui realmente parado. Como é que é o negócio? Olha, não se preocupe, a minha esposa vai lhe dar todo o treinamento necessário. E o cara segue confiante para iniciar suas tarefas na segunda-feira. Chega segunda-feira na empresa, ele chega lá na parte do recebimento e emissão de documentos fiscais em função das vendas, né? A empresa já tem um certo movimento, apesar de estar ali no Simples Nacional, essa empresa ela já possui um faturamento que quase está colocando em xeque essa permanência dela no Simples Nacional. E aí ele se depara lá com a esposa, do empreendedor, a empreendedora também da vez, e vai ser submetida a um treinamento. Olha só como é o treinamento. Né? Ela chega lá: ô fulano, José, aqui é o seguinte, você vai emitir nota fiscal. Todas as notas fiscais vão ter o código CFOP, olha só, 5102. Aí ele: todas? Ela diz: todas. Aí ele olha a nota e viu um tal do NCM escrito. Aí ele pergunta: olha esse tal desse NCM aqui. Não se preocupe, você vai colocar sempre 55555, uma sequência de 8 5. Não se preocupe, faça assim que vai passar a nota fiscal. Essa descrição, olha, se você viu que o produto é uma camisa, a gente já tem cadastrado aqui camisa. Mas essa camisa aqui que eu estou vendo que vocês vendem, tem camisa que é manga curta, tem camisa que é de botão, tem camisa que é manga longa. Não se preocupe, José. O sistema dá certo. É tudo camisa. Aí ele escreve lá, lançando na emissão da nota camisa. Aí ele pergunta também: mas esse tal desse código CST aqui, né? Eu acabei visualizando aqui enquanto você foi tomar café, que é código de situação tributária. Não se preocupe, José. Esse CST você vai sempre colocar um 0 e um 90. Ele 0,90 sempre é sempre 0,90 porque o sistema aceita e sempre deu certo. Tudo bem, né? Como foi esse negócio do destinatário? Olha, não se preocupe, José. Se você olhar aqui na cidade que for o destinatário e for alguma cidade que você conhece aqui dentro do nosso estado, esse negócio de CFOP que eu acabei de te dizer, que você sempre vai usar o final 949, se for para dentro aqui do nosso estado, você usa 5. Se for para outro estado, como às vezes a gente vende, você coloca um 6. É sempre assim? É sempre assim, José. E aí o José, ele recebe esse treinamento muito apurado para a emissão das notas fiscais e ele começa a atender e a executar aquilo de acordo com o treinamento extremamente específico que ele recebeu. E aí, depois de 2 anos, confirma para mim aqui nos comentários se não é mais ou menos assim, né? Depois de 2 anos, a empresa sai do Simples Nacional, começa a ter um faturamento mais amplo. Aí vem a Secretaria da Fazenda, bate na porta da empresa e diz o seguinte: olha, você está recebendo aqui uma autuação fiscal por omissões de entrada e saída. Todo mundo se desespera, se chateia, entra em conflito, um botando culpa no outro, e mal sabe eles que, apesar das operações elas terem acontecido de forma extremamente acobertada por documento fiscal, o tipo de informação que foi na obrigação acessória, que a nota fiscal eletrônica também é uma obrigação acessória, foi errada.
foi sem nenhuma conformidade com o que a empresa efetivamente estava fazendo. Os códigos e as suas combinações, eles falam por si só sobre aquilo que a empresa está realizando, sobre os fatos administrativos, tributários que a empresa está executando. E por essa razão que você precisa compreender de arquivo, a sua composição, o tal do layout, pois para você executar uma perícia em natureza tributária, e eu quero que você foque muito bem agora, a perícia, ela atua em cima de fatos. Existe até uma máxima que a gente gosta sempre de repetir. Sem um advogado, nós não temos justiça, né? E sem o perito, olha aqui, nós não temos verdade. E a verdade é que, em uma situação como essa, se você provar que o erro que gerou essa multa, essa autuação, era meramente material, a empresa não vendeu nada sem nota. Ela apenas preencheu errado. Ela não comprou nada sem nota. Ela apenas registrou a compra de forma equivocada. Não houve dano ao erário público. Isso você gera um benefício para o contribuinte, porque ele não vai pagar o que não deve, e você executa a justiça, você assessora aquele indivíduo, o magistrado, que é responsável por garantir a justiça e nessa área especificamente tributária. Fez sentido para vocês? Entenderam, pessoal? Deixa eu olhar aqui como é que está o nosso chat. Olha só, né? Olha só. Tem gente aqui dizendo, olha, rapaz, eu sofro tanto com isso, né? O SPED hoje em dia consegue fiscalizar. Olha aqui. O SPED hoje em dia consegue fiscalizar o número de empresas, enquanto antes isso não era possível. Real, é verdade, viu? As auditorias fiscais, elas estão acontecendo de forma plenamente digital, viu, PC? Que bacana. Ela está dizendo aqui que sofre muito com isso. Nós não vamos sofrer mais. Nós não vamos sofrer mais. Vamos aperfeiçoar esse cenário. E aí o seguinte, olha só, que a doutora perita é uma das obrigações que mais gera dor de cabeça para o contador. Talvez a obrigação que realmente mais gera e a que gera também mais oportunidades, como disse mais uma vez aqui de forma brilhante o doutor João Bosco.